mercado financeiro não permite que você fique parado. Por isso, criamos o Genial 360, um programa exclusivo para você ampliar a sua visão de mercado. Você vai ficar 3 dias lado a lado de quem é referência no mundo dos investimentos, aprendendo os conceitos aplicados pelos nossos especialistas, fazendo relacionamento com quem realmente vive o mercado e tendo a oportunidade de se conectar e entender as estratégias adotadas pelo CEO de uma das plataformas de investimento que mais cresce no país. Mas atenção, as vagas são limitadas, afinal queremos que você interaja diretamente com esses grandes profissionais. Garanta agora a sua vaga. Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um Conversa Aberta, o programa que você tem aqui a oportunidade no canal da Genial de conversar com empresas que estão aqui com capital aberto na Bolsa, obviamente. Esse programa é muito legal porque você tem a proximidade com grandes executivos das empresas e você pode tirar sua dúvida se você já é um investidor ou se você pretende também investir nessas empresas. Hoje a gente vai ter o Conversa Aberta aqui com a Direcional e eu tô aqui com o Paulo Souza, que na verdade é diretor de RI da Direcional. Então, Paulo, muito obrigado por estar aqui, um grande prazer e acho que é bom também para a gente tirar dúvidas sobre a empresa, para você contar um pouquinho para a gente sobre os próximos passos e para, no fim das contas, a gente deixar os acionistas ali mais tranquilos. Obrigado por estar aqui. Perfeito, Bruno. Muito obrigado. Obrigado a todo o time da Genial. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos lá, estou à disposição. Show de bola. Queria te mandar uma primeira pergunta já em relação até o segundo TRI, né, o resultado do segundo TRI. Ela fala basicamente assim: Direcional foi uma das poucas empresas que conseguiu manter margem nesse cenário, com uma queda um pouco leve nesse segundo trimestre. A estratégia principal parece ter sido o mix entre o Casa Verde e Amarela e Riva. A estratégia vai continuar como uma das formas de manter margem para o futuro? Perfeito, Bruno. A gente acredita bastante que diversificação gera valor. O nosso negócio é um negócio de ciclo longo, as coisas e de certa forma impactado pelo cenário macro, e a gente vê uma geração de valor para o nosso acionista e para os colaboradores, os nossos clientes, a gente conseguir estar sempre com um pezinho aqui e um pezinho ali. Então, no Casa Verde e Amarela, é um segmento muito resiliente, é um segmento que tem uma demanda muito forte, pouco impactado por taxa de juros, um pouco mais impactado por custos, enquanto quando a gente está no segmento da Riva, que é um segmento que opera um pouquinho acima do Casa Verde e Amarela, a gente tem um pouco mais impactado por juros e pelo cenário macro, mas que nos ciclos do mercado, no vai e vem do mercado, a gente consegue navegar bem nesse segmento também. E o segmento Riva também é um segmento que a gente consegue repassar custos com mais facilidades e nos ajudando a manter margens brutas mais saudáveis. Então, sim, a gente sempre vai olhar nosso negócio aqui como gestores de portfólio e a gente sempre vai buscar estar em todos os segmentos que a gente consegue gerar valor. Boa. Eu quero trazer uma pergunta relacionada agora ao próprio FGTS, né? O presidente Bolsonaro ele tem até o dia 24, que na verdade é agora, né, na quarta-feira, para aprovar as mudanças, né, no financiamento do FGTS, que aumenta basicamente o prazo ali de financiamento de 30 para 35 anos. E aí você tem também algumas outras mudanças que já foram feitas no FGTS. Aí algumas perguntas relacionadas a esse tema. Primeira delas, qual das mudanças, né, tem um impacto mais positivo e quanto cada medida deve impactar a operação da Direcional no futuro, obviamente? Foram diversas mudanças, acho que o governo está bem sensível ao aumento de custos e à dificuldade que o Casa Verde e Amarela vem enfrentando, que as empresas vêm enfrentando para operacionalizar o Casa Verde e Amarela. Os custos aumentaram e o programa ele tem limites de subsídio, limites de preço de venda, etc. E o governo alterou alguns desses parâmetros. Um deles ampliou o subsídio para as famílias que estão no grupo 1 e grupo 2 do programa. Também deslocou as faixas de renda, as taxas de juros são determinadas de acordo com a faixa de renda das famílias que estão dentro do programa. Ampliou as faixas a faixa até R$8.000, então hoje famílias até R$8.000 também entram no programa. Reduziu taxa de juros em algumas faixas de renda também. E, por último, essa mudança na regra geral do Casa Verde e Amarela, que está
por ser aprovado e implementado, que é a ampliação de 30 para 35 anos no prazo de financiamento. Na nossa visão, todas as medidas geraram valor para o programa, ajudaram na viabilidade e na sustentabilidade do programa. Se a gente for olhar, é um programa de sucesso nos últimos 11, 12 anos de existência. Quase todos os anos o programa entregou entre 300 e 450 mil unidades para famílias que se enquadram neste programa. E, na nossa visão, essas mudanças trouxeram uma sustentabilidade e permitiu com que o programa continuasse viável por mais alguns anos. É difícil falar qual que é melhor, depende da faixa de renda, depende da região. Na nossa visão, todas foram positivas e acho que as mudanças foram muito acertadas. Dentro desse mesmo tema, o que vocês pretendem fazer dentro da direcional? Aumentar os lançamentos dentro do programa Casa Verde e Amarela após essas medidas, ou a estratégia continua basicamente como ela está hoje? A gente sempre, como eu disse agora há pouco, né, a gente sempre olha de forma diversificada o nosso negócio, mas lógico, onde está um pouco melhor, eventualmente, por períodos, a gente vai para um lado ou para outro. O Casa Verde e Amarela teve essas mudanças que foram bem positivas, então a gente deve tentar acelerar lançamentos, precisamos conseguir aprovar os projetos, colocar os projetos na rua, mas a gente acha que está num bom momento, então sim, a gente deve buscar crescimento dentro do Casa Verde e Amarela, a continuidade do crescimento, talvez um pouco em detrimento ao segmento da Riva, que está um pouco acima do Casa Verde e Amarela nesse momento. Uhum. Mas olhando a longo prazo, a gente vai sempre estar com um pezinho nos dois, um pé em cada negócio, tentando ter um mix bem equilibrado, assim como a gente manteve nos últimos anos. É possível dizer que hoje vocês têm algum tipo de preferência entre, por exemplo, aumentar o preço das propriedades, vender, por exemplo, mais rápido, ou até aumentar uma exigência, por exemplo, de uma entrada maior ou uma entrada, enfim, menor? Qual que é a preferência da companhia nesse sentido para médio e longo prazo, né, também? A gente sempre busca um equilíbrio. O nosso negócio é um negócio de enorme concorrência, quando a gente, especialmente no Casa Verde e Amarela, são mais de 1.000 empresas operando, então é difícil uma empresa conseguir ditar preço. A gente está no mercado comum. Então, a gente inclusive acredita que a gente gera valor da receita para baixo. A receita dado a concorrência do nosso setor, é difícil de discutir, ganhar muito resultado ali. A gente acredita que a gente precisa, né, repassar custos, é difícil manter margens com o custo subindo como ele subiu nos últimos anos, então é preciso ter um pouco de repasse de custo, mas a gente também quer crescer, e crescimento passa por vender mais, e vender mais é acelerar as vendas, e quando olha condições de financiamento para o nosso cliente, a gente também vê espaço ali para alguma ampliação, mas devemos focar no crescimento. Acho que crescimento é o primeiro. A gente está vendo uma oportunidade muito grande no programa agora e vamos trabalhar para capturar essa oportunidade o mais rápido possível. Você comentou um pouquinho sobre essa questão de custos. É possível dizer que essa pressão inflacionária, né, já tem mostrado bastante sinal de arrefecimento, acho que no mercado como um todo, e como que isso tem sido para vocês? Já tem visto esse sinal melhor, assim, vamos dizer, para vocês, para o resultado de vocês, ou ainda não? Essa é uma ótima pergunta. Custo tem sido, para cada 4 perguntas que a gente responde ultimamente, 3 é referente a custo. A gente está vendo a inflação geral arrefecer. Acho que ainda é cedo para falar que estamos num cenário de estabilidade. As discussões do nosso time de suprimentos fez um trabalho incrível durante a pandemia e durante esse momento de aumento de custos. Fizemos uma ótima gestão dos nossos estoques de materiais e conseguimos navegar muito bem por isso. Basta olhar a nossa margem bruta. A nossa margem bruta é uma das menos voláteis do setor, uma das mais altas do setor. Uhum. Mas quando eu olho no cenário da agora para frente, a tendência é de um arrefecimento. A gente está começando a sentir isso aqui na ponta, mas vamos esperar passar mais alguns trimestres para a gente ter certeza desse cenário. O nosso cenário é bastante impactado por commodity, a gente está vendo os commodities voltarem bastante, petróleo, aço, minério. Então, há um cenário talvez de estabilidade.
mas acho cedo para falar que teremos ganho de margem vindo daí. Vamos acompanhar os próximos trimestres para ver para onde a gente vai. Boa, não, super justo. Uma pergunta que mandaram, basicamente, é como anda a inadimplência da carteira? A nossa inadimplência, somos bastante conservadores para conceder crédito para os nossos clientes. A gente financia o cliente somente uma fração do imóvel, raramente a gente financia todo o imóvel, e quando a gente financia todo o imóvel é com a garantia daquele imóvel. Assim como toda economia, a gente tem visto a nossa inadimplência crescer marginalmente, mas na nossa visão, super controlado, super dentro das nossas contas de viabilidade, não tem nenhuma regional, nenhuma praça que está saindo do que a gente calcula aqui como o viável para operar naquela região, e a gente também está controlando, né? A gente vai trabalhando para ter uma carteira bem saudável e sempre calibrando isso ali no dia a dia. Somos aqui, a nossa operação é uma operação que a gente vai muito no detalhe e a gente está aqui no comando. A inadimplência piora um pouquinho, a gente aperta, custo sobe, a gente tenta repassar preço, as vendas começam a acelerar muito, a gente estuda apertar um pouco mais a concessão de crédito ou repassar mais o custo. Então a gente vai pilotando aqui tudo de forma bem recorrente, com uma governança muito bem desenhada e de forma com que a gente, e com um perfil bem conservador, né? Então a gente acredita que a gente vai passar muito bem por esse momento também. O Lorenzo perguntou aqui do chat, ele falou, você acha que a margem deve cair mais até o final do ano, ou a gente já pode esperar alguma certa recuperação, ou só depois do final do ano? Essa é uma pergunta difícil de responder. É uma ótima pergunta, mas ela é difícil de responder. A pergunta de alguns milhões de dólares. Sinceramente, estamos trabalhando muito para ganhar margem, muito para vender mais, muito para crescer, mas é difícil acertar trimestre a trimestre, acertar um semestre. Na nossa visão, os nossos orçamentos estão bem controlados, a gente tem conseguido manter uma operação bem resiliente, de alguma forma estamos conseguindo repassar preços, não é fácil, não é simples, como eu disse, o mercado é muito concorrencial, é difícil você subir preço, se você sobe preço e se você muda preço ou repassa preço, você pode perder para a sua concorrência. Então, eu não cravaria isso, eu talvez desenharia um cenário de estabilidade para a gente discutir uma recuperação de margens ou um ganho de margem ali para frente. Aí eu queria só aproveitar esse ponto para destacar o seguinte, nesse trimestre, quando a gente olha a nossa margem bruta, ela caiu 0,7 pontos percentuais em relação ao primeiro tri do ano desse ano, então tri contra tri caiu 0,7, mas quando a gente olha as linhas para baixo, a nossa receita cresceu 25%, tri contra tri também, segundo trimestre versus o primeiro trimestre. E esse crescimento era um crescimento que, de certa forma, já estava contratado, a gente já vinha trabalhando para crescer a receita, a gente vende e depois constrói, e a nossa receita a gente apropria com a construção dos projetos. Então, a nossa receita cresceu muito e a empresa já estava estruturada para o crescimento. Então, quando eu olho as linhas para baixo da margem bruta, e aí entenda despesas administrativas, despesas comerciais, despesas financeiras e outras despesas, a gente conseguiu uma diluição muito relevante no nosso resultado agora no segundo trimestre. Só para dar alguns números, a nossa despesa administrativa ela foi diluída em 1,4 percentual em relação à receita, a nossa despesa comercial em 1,2 pontos percentuais em relação à receita, somando essas duas, 2,6, e isso se traduz em ganho de margem líquida. Então, a nossa margem líquida no trimestre ela cresceu, vem crescendo consistentemente há vários trimestres, e então a gente conseguiu entregar o crescimento de lucro líquido ajustado acima de 50%, com a receita crescendo 25%. Então, apesar da gente ter deixado um pouquinho de margem bruta, dado esse cenário de aumento de custos trimestre contra trimestre, conseguimos melhorar nossa margem líquida e conseguimos crescer muito o nosso lucro. Acho que esse é um ponto muito importante de destacar. E quando a gente olha para frente, dado essa dinâmica de contabilização do nosso setor, a direcional numa visão de 12 meses, vamos pegar a visão trimestral, vendemos 840 milhões aproximadamente, isso em preço de venda dos apartamentos. Esses apartamentos serão construídos,
e à medida com que esse apartamento é construído, a gente apropria a receita. A gente vendeu no terceiro trimestre aproximadamente 840 milhões, a nossa receita foi menor do que 600, a receita DRE. A tendência é que essa receita DRE se aproxime do quanto eu vendo, lógico, se eu conseguir manter esse nível de vendas. Então, em outras palavras, nós já temos um crescimento de resultado de DRE, pelo menos de receita, contratado pelas unidades que eu já vendi, que eu estou construindo. Basta eu construir para apropriar a receita. Então, olhando para frente, podemos talvez esperar mais diluição de despesas, não vemos um cenário de crescimento de despesas relevantes, de novo, talvez um possível, e a gente acredita nisso, um possível crescimento de resultado, continuidade no crescimento do resultado, assim como fizemos nos últimos 10 trimestres. Boa. O Eric perguntou no chat, ele perguntou se vocês estão confortáveis hoje com o nível de endividamento da companhia e quando que a gente pode ver um retorno da geração de caixa mais forte no futuro. Perfeito. A Direcional tem um perfil hiperconservador, nunca fomos alavancados, nunca tivemos uma alavancagem acima de 30% do patrimônio líquido, que é uma métrica muito utilizada pelo setor. Somos, inclusive, uma das mais desalavancadas do setor hoje, e essa é uma forma nossa de trabalhar. A gente pode olhar aqui talvez duas métricas, uma dívida líquida sobre patrimônio líquido, que a gente está próximo a 15% do nosso patrimônio líquido, que é muito baixo, um dos menores do setor, e uma outra métrica, que talvez é uma mais conhecida para o mercado em geral, inclusive fora do nosso setor, que é a dívida EBITDA. O nosso EBITDA foi 220 milhões, aproximadamente 220 milhões no primeiro semestre, metade do ano, a nossa dívida líquida é 216 milhões. Então, a gente tem, se eu analisar o resultado do ano, eu teria 440 milhões de EBITDA em cima para 220 de dívida, ou seja, eu tenho meia vez dívida em relação a EBITDA. Na nossa visão, é um endividamento muito confortável e a gente gostaria de manter esse endividamento sempre. A gente sempre olha isso. A gente até fala, a gente parte do endividamento, da estrutura de capital no nosso orçamento, para depois desdobrar o nosso tamanho, o que a gente vai fazer, para onde a gente vai. E sobre geração de caixa, é difícil gerar caixa crescendo. A gente conseguiu fazer isso durante os últimos anos todos. A gente fomos geradores de caixa de 2017 até 2020. Em 2021 a gente ficou bem próximo do 0 a 0. Agora, em 2022, a gente está também bem próximo do 0 a 0. Acredito que quando a gente tiver uma visibilidade quando a gente diminuir um pouco o ritmo de crescimento, a gente vai voltar a gerar muito caixa, porque a nossa operação é desse jeito, né? Cresce, você acaba tendo que investir um pouco de CAPEX e um pouco de capital de giro, mas muito pouco pelo nosso modelo de negócios, e daqui a pouco, na hora que a gente estabilizar, esse caixa deve voltar todo e a gente deveria gerar caixa igual lucro. E eu acho que ali na frente a gente deveria ter um cenário desse. Pegando um gancho nesse ponto, a Direcional já distribuiu basicamente 70 milhões, né, de dividendo esse ano, o que basicamente acho que foi, se eu não me engano, o dividendo recorde, né, de distribuição. A gente pode esperar alguma surpresa para o lado positivo para os próximos anos? Como que a gente pode esperar essa questão de dividendos? Vou apenas fazer uma correção. Já distribuímos em um ano 200 distribuição mais recompra, mais de 200 milhões de reais. Se você pegar ali o final de 2020 e o início de 2021, a gente distribuiu 120 milhões, depois mais 100 milhões e recompramos quase 50. Melhor ainda, então. Somos um bom distribuidor de dividendos, a gente gosta disso, a gente está aqui para isso, para devolver capital para o acionista. Não queremos ficar com capital se não houver oportunidade. Linkando a minha resposta anterior, a gente está vendo alguma oportunidade agora, por isso que desaceleramos um pouquinho, pagamos somente 70 milhões. Temos uma política de dividendos que é no nível do conselho nosso, que é distribuir no mínimo, a nossa meta, né, no mínimo 40% da geração de caixa. Como eu disse, a gente está gerando um pouco menos de caixa agora, então a gente está distribuindo só porque o capital está excessivo, mas acredito que daqui a pouco, quando a gente voltar a gerar caixa, a gente consiga voltar aos patamares de distribuição de dividendos que a gente já alcançou ali entre 2018 até 2020. Não, show de bola. Queria puxar um gancho também para falar um pouquinho dos concorrentes, né? Como você mesmo comentou, esse é um segmento bastante
concorrido, tem bastante empresa atuando também, então você tem pouco poder de barganha, vamos colocar dessa forma, para mexer no preço, no final das contas. E aí eu queria puxar uma pergunta que fizeram, que é: como que você enxerga as vantagens competitivas da Direcional frente aos seus outros concorrentes, né? Boa, perfeito. Essa é uma ótima pergunta. Quando a gente olha o nosso modelo de negócio, eu acredito que ele é um modelo de negócio único. As regiões que a gente opera, que são, há uma diversificação geográfica, mas há um foco muito grande em poucas regiões. A gente está basicamente em 9 regiões metropolitanas, mais o interior de São Paulo. A gente tem um modelo de negócio em que a gente tenta ser o mais asset light possível, que é a gente compra terreno com permuta, a gente tem uma força de vendas própria e dedicada para ajudar a gente a vender o produto de forma recorrente. As brokers normalmente gostam de vender o lançamento, depois que lança, passou o primeiro mês, elas vão embora. A gente tem uma modalidade de financiamento que a gente chama de repasse na planta, em que o cliente, quando ele compra o imóvel na planta e já contrata o financiamento no banco. E, por último, a construção industrializada. A gente tem uma metodologia construtiva diferente do tradicional, diferente dos prédios que a maior parte das empresas, por exemplo, listadas fazem, que é aquela de alvenaria, tijolo, empilhar bloco. O nosso negócio é um negócio um pouco mais industrializado. A gente está no nosso site de RI, para quem quiser, tem vídeos lá. A gente usa formas de concreto, de alumínio, e os nossos prédios são todos de concreto. É muito rápido a construção assim. É um pouco mais intensivo em material, mas a gente tem um ganho de produtividade relevante nessa metodologia. E aí, quando eu somo tudo isso, esse nosso modelo de negócio, acho que a gente consegue ser ímpar em relação aos nossos concorrentes. Dado o nosso histórico, que é uma empresa de engenharia, Direcional Engenharia, são mais de 40 anos de tradição de engenharia, em que já operamos no segmento do Casa Verde Amarela, que antigamente chamava Minha Casa Minha Vida, que era o Faixa 1, que era um programa de construção apenas. A gente tinha que construir o mais barato possível, o mais rápido possível, preço travado, não tinha correção por inflação. Então a gente conseguiu formar um time de campo de engenharia muito forte, está no nosso DNA isso, e é uma empresa que respira eficiência. A gente fica aqui o dia inteiro pensando como ser melhor hoje, como ser mais eficiente, como ganhar, por exemplo, no resultado desse trimestre, a gente conseguiu crescer receita sem crescer despesas. Isso é eficiência. A gente automatizou o processo, a gente tem vários robôs fazendo processos repetitivos aqui dentro da companhia. A gente consegue ser mais produtivo, fazer as nossas pessoas serem mais produtivas. Eu acho que esse é o nosso modelo de negócio, esse é o nosso jeito de ser, e essa é a diferença nossa em relação aos concorrentes. Tem concorrente nosso que não é focado da forma como a gente é geograficamente, não tem essa diversificação controlada de produto. A gente não está olhando para todos os lados, a gente está focado no Casa Verde Amarela e um pouquinho acima dele, inclusive com times de venda separado, time de produto separado, para manter o foco de cada time no seu produto. Então, eu acho que esse talvez seja o nosso principal diferencial em relação aos nossos concorrentes. Boa. Não, vou te fazer uma pergunta que talvez você nem possa responder muito, mas eu queria ver o que você pode falar para o pessoal. O que a gente pode esperar para os próximos resultados ainda desse ano, em termos operacionais, se você puder comentar, mas também em termos financeiros, até onde você puder ir, porque eu sei que essa pergunta é um pouco delicada. Essa é uma pergunta que a gente não sabe responder, né? Porque a gente temos modelos aqui, temos orçamento, acompanhamos o orçamento, mas é sempre difícil, né? O nosso negócio, apesar de ser resiliente, ser de ciclo longo, ele tem certa volatilidade também. Olha, quando eu olho, aí eu vou falar genericamente de fato que é verdade, o que é olhando para o setor, para o segmento. A gente está vendo o setor, a pulsação muito boa, o paciente está bem, a gente está vendo saúde nas vendas, isso geral do setor como um todo, não só as nossas. As melhorias do Casa Verde Amarela foram positivas, acabaram de acontecer, né? Quem acompanha o programa de perto, elas começaram a acontecer em abril, terminaram em junho,
e julho, e como você mesmo disse, tem coisas para acontecer ainda, para ser implementadas. Então, assim, as nossas expectativas são positivas em relação ao segmento. E pode ter certeza, nosso acionista e os nossos clientes, que a gente vai fazer de tudo aqui para entregar o melhor resultado, o melhor produto, a melhor velocidade de vendas, a melhor margem bruta, para entregar o melhor resultado. Então, se acreditarem que a gente vai conseguir fazer isso, dá para esperar coisa boa. E se, de fato, o setor continuar nessa velocidade. Temos um final de ano agora agitado, né? Tem Copa do Mundo, temos eleição, então as coisas têm que continuar indo bem, e até agora já passamos por várias coisas, especialmente o Casa Verde e Amarela, e ele sempre foi muito resiliente. Então vamos ver como que vai ser o segundo semestre. Não, show de bola. Paulo, obrigado pela sua presença, foi muito legal de ter aqui, acho que serviu também para responder dúvidas do pessoal, e fica aqui ao vivo o convite para você voltar mais vezes para conversar de novo nos próximos resultados e para continuar compartilhando um pouquinho da companhia para a gente. Sempre, por favor, é um prazer participar, falar com vocês ajudam muito o time de RI das empresas a contar um pouquinho da nossa história, e para todo mundo, né, o nosso time de RI está aqui a posto. Se tiver alguma dúvida, se quiser saber um pouquinho ou da empresa ou do setor, a gente adora conversar sobre o nosso setor também, a gente aprende muito com isso, nos ligue aqui que estamos à disposição. Show de bola. Eu que agradeço em nome da Genial e, de novo, o convite está dado, espero que você volte aqui mais vezes. Combinado. Um abraço, até a próxima. Valeu, pessoal. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui. Lembrando que esse programa vai ao ar normalmente toda quarta-feira, né, da semana. Hoje a gente está fazendo na segunda, mas espere aqui esse programa toda quarta. E a gente se vê. Se você tiver também sugestões de outras empresas que você queira que a gente traga aqui no Conversa Aberta, comenta aqui embaixo, deixe seu like, se inscreva. Eu te vejo no próximo episódio. Valeu! Eu não sei se você sabe, mas além do meu ofício de ator, eu tenho outra paixão. Sou produtor orgânico. Ou seja, sou um empreendedor. E investir faz parte do meu dia a dia. E isso não é novela. Foi aí que eu conheci a Genial, que é uma das plataformas de investimentos mais reconhecidas do mercado e que faz meu dinheiro render. Baixando o app Genial e abrindo sua conta gratuitamente, você tem acesso às melhores oportunidades de investimentos. O aplicativo é tão seguro e fácil de usar que investir fica simples até para quem está começando. E é isso que faz com que todo mundo possa ser genial. Eu acredito na Genial, por isso que tenho orgulho da nossa parceria. E se você quiser ser genial como eu, baixe o app e abra sua conta. É grátis e leva apenas 5 minutos. Eu não sei